Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui. Começamos na aula passada a falar um pouco sobre a Rússia, né? Os países independentes, a comunidade dos países independentes. E finalizamos aqui, ó, falando sobre o crescimento econômico dos anos de intensas transformações que ocorreram lá na transição da Rússia do sistema socialista para o capitalismo. Hoje estaremos falando aqui como foi o processo nos anos de 1900, né? Onde acontecia muito mercados com o prolongamento da crise econômica da Rússia. A Rússia estava no processo de transição e esse processo de transição abrangia o quê? Pessoas que estavam com dificuldades financeiras, né? Porque esse processo de transição socialismo para capitalismo gerou crises, gerou pobreza, então a Rússia passou por muito disso. Essa frase aí que está acima, ela culminou com a declaração da suspensão momentânea do pagamento da dívida externa do país em 1998. A Rússia tinha uma dívida externa, que era fora do país, e ela suspendeu momentaneamente. Depois, com essa suspensão, houve uma melhora aí economicamente. Então, uma série de fatores acentuou esse período aí de crise nos anos de 1900 lá na Rússia. Então a primeira dela aí que ele diz, ó, o crescente déficit público. O que é o déficit? Certo? É a dificuldade financeira de crescimento econômico. Você pode crescer economicamente juntando as economias, mas isso aí não gera o lucro necessário. Então ele fica devendo, é o déficit, certo? Se eu tenho mais dificuldade financeira para carregar, então eu não estou conseguindo lucrar. É aquela questão de acúmulos de dívidas, né? Então, houve aí um crescente no déficit público russo. Segundo ponto, a incapacidade de aumentar a arrecadação de impostos. A Rússia não tinha facilidade para a geração de impostos, não tinha facilidade para a geração dos valores, né, para dar uma continuidade no crescimento econômico, já que ele deixou o socialismo e passou o capitalismo. Então, a geração de impostos era muito dificultária, já porque as pessoas já estavam numa situação difícil. O terceiro ponto, a queda do preço do petróleo no mercado internacional, já que é gerido pela Organização Mundial dos Países Exportadores de Petróleo, que é a OPEP. Então, os Estados Unidos está inserido, o Iraque está inserido. Então, eles reduziram o preço do petróleo internacionalmente durante grande parte dessa década aí, que vai de 1990 até os anos 2000. O petróleo estava em baixa, mas a Rússia não conseguia alavancar-se financeiramente. Parecia estratégia, né? Os Estados Unidos jogando para a Rússia não crescer. E quarto ponto, a grande corrupção da administração pública e o crescimento dos negócios controlados pelo crime organizado, né? Então o crime organizado ele cresceu no Império Russo, né? No Império não, na República Russa, e fez com que a economia ela se estabilizasse ali, ela não crescesse e também ela não diminuísse. É uma situação bem delicada. Continuando aqui, vamos para a outra página aqui, ó. A transição para o capitalismo transformou a Rússia em uma nova fronteira para a expansão do capital financeiro e também para o mercado dos países emergentes, né? A China, o Brasil, né? A África do Sul são os países emergentes que estão bem à frente, eles fazem parte do BRIC junto com a Rússia. Então, ó, a junção da Rússia a esse mercado do capitalismo fez com que a economia dele fosse também voltada para exportação de mercado. Então essa situação aí da transição provocou a dependência de capitais externos, né? Dinheiros de fora. Capitais externos quer dizer isso, dinheiro oriundo de fora, dinheiro oriundo dos países de fora, certo? Aí é um shopping center de luxo lá em Moscou, em 2001, a imagem que vocês estão vendo. Cerca de 80% das exportações russas referem-se a 4 itens. O primeiro deles aí, ó, alguns metais, né, seja ouro, ferro, cobre, manganês. Tô já cantando a música do Vibrações Rastro. Seja ouro, cobre, ferro, manganês. Bem cantando.
madeira, né, que era muito utilizado pelas florestas coníferas, o próprio petróleo, que é muito abrangente na região, por ser uma região de planície, o próprio gás natural, né, russo, que ele é exportado para os países da União Europeia, vocês viram isso na aula passada. Então, ó, os preços do petróleo e do gás natural subiam significativamente em boa parte dos anos da primeira década do século XXI. Com isso, a economia também apresentou expressiva recuperação. Olha que legal. Quando o petróleo e o gás começaram a subir, né, já na década do início do século XXI, nos anos 2000, fez com que a economia russa ela entrasse num processo de recuperação. E isso porque antes o petróleo estava em baixa, o gás estava em baixa. Então, para alavancar isso daí, o preço do petróleo ele ajudou esse processo aí da Rússia. Entre 2001 e 2007, o crescimento do produto interno bruto russo ele superou a marca de 6,5% em média por ano lá na Rússia. Então, a Rússia, a gente vai ver depois quando pegar o módulo, ela passou pelo processo de recuperação, reestruturação econômica, tem a perestroika e a glasnost que a gente vai estudar. Esse processo fez com que a Rússia ela alavancasse a sua economia, já que ela estava passando em meio de crises, né, como alguns países. Em 2007, isso foi antes, viu, gente? Estou falando da glasnost e a perestroika, foi antes de 2000, antes dos anos 1900 também, 1990. Em 2007, as reservas internacionais da Rússia atingiram cerca de 410 bilhões de dólares, olha ela crescendo economicamente e formando suas reservas financeiras, né? Porque se viesse outra crise, ela tinha reserva financeira. Devido aos saldos amplamente favoráveis na balança comercial, a Rússia ela se recuperou. Ela conseguiu um patamar econômico de país de primeiro mundo, né? Já que ela era socialista, então muitos não acreditavam que a Rússia chegaria a estar no patamar de mundo capitalista, desenvolvido, né? Então a Rússia ela conseguiu isso devagar, mas solidificando a sua economia. A sociedade russa também passou por uma grande transformação devido ao aumento das desigualdades econômicas, já que tinha o sistema capitalista, então houve o surgimento da pobreza, então houve a separação, né? Houve o aumento das desigualdades sociais no próprio continente asiático como no europeu. E a Rússia, que estava inserida tanto na Europa e tanto na Ásia, ela sofreu com isso, né? Segundo ponto aí, ó, que a sociedade passou por algumas transformações, é que houve acúmulo de riqueza por parte da pequena elite. Então, como na tradição capitalismo, né? A riqueza está na mão de poucos e a pobreza está na mão de muitos. E na Rússia, a riqueza ficou em pequena parte da elite. Em 2005, o BIRD, o Banco Mundial, estimava que cerca de 20% da população russa vivia abaixo da linha oficial da pobreza. Não é como na África, né? Cerca de 60%, 70% vivem abaixo da linha da pobreza. No Brasil, cerca também de 20% a 30% vive abaixo da linha da pobreza. Na Rússia, ele dizia aí, ó, em 2005, que cerca de 20% da população estava abaixo da linha da pobreza. Gente, abaixo da linha da pobreza ganhando menos que um salário mínimo, não tendo renda para sustentar toda a casa. Eu vi um dia desse uma reportagem na Record de pessoas que trabalhavam no sertão nordestino e que não tinham, recebiam por mês, a mulher recebia R$70 e o homem recebia R$200. Não dá para nada praticamente. Então era meio complicado isso daí. A comunidade dos estados independentes, onde a gente quer chegar, né? Esses estados se tornaram independentes e tem uma grande importância para a economia russa, né? A estrutura da comunidade independente, dos estados independentes, ela tem se revelado frágil, ela está fragilizada por conta de alguns problemas, certo? Esses problemas foram gerados em décadas passadas. Então, o que pode ser comprovado por essa análise aí que a gente está falando é que o primeiro, de seus problemas econômicos e sociais, né? Isso daí gera uma fragilidade nesses países dos estados independentes, né?
a divisão, extrema divisão de pobreza e riqueza, ainda essa fase de transição, Rússia, né, socialista, capitalista. Segundo ponto, ó, conflitos nacionalistas dentro do próprio, de países, né, que estão inseridos aí nos estados independentes, disputas étnicas, essas disputas estão relacionadas a sociedades que tentam independências e outra série de fatores. E o receio causado pela supremacia russa, né? O medo ainda do crescimento gerado pela própria elite russa. Isso daí fez com que ela se tornasse frágil e muitas pessoas, muitas economias estivessem com medo, né? Quais são os indicadores sociais dessas economias que a gente vai ver agora aqui? Desde 2005, Belarus, por exemplo, tem o IDH com 0,804. A posição é 64, 64º lugar. Expectativa de vida aos 68 anos. Taxa de alfabetizados, as mulheres e os adultos, os homens são mais alfabetizados, mas é diferença mínima. E o produto interno bruto em dólares, 7.711 dólares. A Rússia, a gente vai pegar só os países principais. Vou pegar aqui a Rússia, vou falar sobre a Geórgia e vou falar sobre o Turcomenistão, esses países importantes da comunidade dos Estados Independentes. Todos eles faziam parte da União Soviética, né? Vocês ficarem logo antenados. Então na Rússia aí, ó, o IDH 802 tem a 67ª posição. Expectativa de vida é menor, 65 anos. A taxa de alfabetização dos homens continua sendo maior que das mulheres, só que o PIB, Produto Interno Bruto em dólares, é de 11.041 dólares. Vamos pegar aqui o Turcomenistão, que o IDH já é muito inferior, né? 0,713. Ela ocupa a centésima nona posição. A expectativa de vida é menor ainda, ó, 62 anos. A taxa de alfabetizados dos homens é maior que as mulheres, cerca de 1%. E o PIB aí, ó, já cai para 4 Turcomenistão, para 8.098 dólares. E o último aí, que vocês estão vendo na posição, é o 122º lugar, é o Tadiquistão, que tem um IDH 0,654, IDH meio que baixo, né? Expectativa de vida lá, 63,5 anos. Homens, a taxa de alfabetização um pouquinho maior que o das mulheres. E o PIB, ó, em dólar, 1.388 dólares, né? Um PIB bem menor. Esses são os indicadores sociais. Isso quer dizer, gente, quem tem um PIB pequeno, né, não tem um crescimento econômico desejável. É isso que ele está falando. A comunidade dos estados independentes, a divisão política, né? Todos esses estados que vocês estão vendo aí, né, tirando a China, não tem a China não, é só os de amarelo, né? Faziam parte da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. Aí vocês vão ver aqui a Rússia, né, que é o maior país, né? Lá ao norte você tem o Belarus, Moldávia e a Ucrânia, descendo para a Geórgia, Azerbaijão, Armênia, o Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, e ao leste você tem o Quirguistão e o Tadiquistão, certo? São os países, essa pronúncia estão, vocês vão ver porque é algo bem interessante em relação a ele, né? Qual dos países ocupava a melhor posição do IDH em 2005? A gente viu que foi Belarus, né? Que país apresentava os 5 piores indicadores? Pegando o Turcomenistão, todos aqueles estão, né, que estão lá embaixo, ó. Quirguistão, Uzbequistão, Moldávia e Turcomenistão. Compare o IDH desses países com o IDH do Brasil em 2005. O que é possível concluir? Vamos dar uma olhada aqui no IDH do Brasil. IDH do Brasil. Aí, como ele pede aqui para fazer uma comparação dos 5 países, os últimos, ó, com o do Brasil. O Brasil ele tem o IDH em 2000 subiu de 0,798
para 0,800 em 2005. Então, em 2005, o Brasil tinha 0,800. O Brasil está acima desses países aí, né? Ele, olhando para todos eles aí, o Brasil só perderia para a Rússia e para Belarus, que era outro país que está lá na frente. Certo? Então, a comparação do IDH com o do Brasil. O que é possível concluir? Que os índices de crescimento, o próprio PIB do Brasil, ele era maior, né? Ele era mais desenvolvido que esses países aí da comunidade dos estados independentes. Quarto ponto, compare a área territorial da Rússia com as áreas dos demais países que integram a comunidade. Então, a Rússia com as áreas dos demais países que integram a comunidade. Veja que a Rússia, ela é o maior país do mundo, então é quase incomparável, né? Tu pegar esses países aí, pegar as áreas desses países que integram a comunidade com a Rússia. A Rússia era extremamente grande. Qual a conclusão que você pode chegar? A Rússia é tão grande que ela apresenta, se eu não me engano, 9 a 10 fusos horários, né? Ela não tem apenas um fuso horário. O próprio Brasil já tem dimensões continentais, ele apresenta 4 fusos horários. Fernando de Noronha, horário de Brasília, Manaus e o Acre, né? São 4 fusos horários que o Brasil ele apresenta. E a Rússia, se eu não me engano, ela apresenta de 8, 9 a 10 fusos horários. O país é muito grande, né? A questão dos nacionalismos tem causado violentos combates no interior das ex-repúblicas. É aquilo que eu estava falando, é a questão étnica que existe dentro do país. Então isso gera uma dificuldade econômica, uma dificuldade financeira da própria nação, e isso tem causado o quê? A população ela fica meio que assustada com tanto problema que é colocado para a população, é problema populacional, né? A migração forçada promovida por Stalin nas décadas de 1930 até 1940 vem fazendo com que as repúblicas elas recebam pessoas de diferentes nacionalidades. Em parte, a causa desses problemas étnicos, ou seja, por conta de pessoas que migraram, que foram expulsos, que saíram forçadamente por conta de guerras civis ou outros tipos de conflitos dentro do próprio país, questão econômica. Então, fez com que as pessoas elas saíssem dos seus países a outros, a migração forçada. E isso faz parte do problema que ele tem sido gerado aí, a questão do nacionalismo, né? As rivalidades étnicas dos países que constituem a comunidade dos estados independentes, elas constituem um grande foco de instabilidade política e social, sobretudo na Rússia, que conta com dezenas de grupos étnicos do seu território. Ou seja, o território é imenso, né? Então isso faz com que essas dezenas de grupos elas estejam inseridas nesses pequenos problemas que a Rússia vem apresentando. Deixa eu ver se eu consigo finalizar aqui para poder ir para um videozinho. Há sérios empecilhos à concretização da cooperação entre os países. O baixo nível de desenvolvimento econômico e social, o número reduzido de regimes democráticos de governo, as disparidades entre o nível de desenvolvimento econômico e o volume de comércio exterior de cada um dos países, a preocupação da Rússia em conter o avanço do fundamentalismo islâmico na região da Ásia Central. Gente, tudo isso é uma série de fatores que vem preocupando o crescimento russo, né? Aqui vocês podem ver Kiev, a capital da Ucrânia, capital da Ucrânia às margens do rio. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Tbilisi, capital da Geórgia. Moscou, capital da Rússia. Tá no inverno aí. Lembrando que a Rússia tem 2 capitais, né? São Petersburgo e Moscou. Cidade de Tijumen, na Rússia. Catedral de São Basílio, em Moscou. Aí aqui já vai para o espaço físico russo, né? A gente vai botar um vídeo aí para vocês acessar esse vídeo, né? Pelo próprio link aqui do Clipe Escola, vocês vão acessar esse vídeo. O vídeo já foi postado agora para vocês acompanhar. Depois, quando a aula acabar, quando o vídeo acabar, né? Olhem a programação, a gente tem ainda 10 minutos para você descansar e retornar para a sala. Beleza, gente? Até já já.